Eu sou Dorcas, e essa é a minha história. Meu nome é Tabita, em aramaico, e Dorcas em grego, e também conhecida por Tabata. Sou uma personagem bíblica do Novo Testamento que vivia em Jope, também conhecida como Jafa, localizada na costa mediterrânea de Israel, e era conhecida pela dedicação em favor dos pobres daquela cidade, ao ponto de costurar túnicas e vestidos para viúvas necessitadas. Dorcas, em grego, significava corça, um animal que anda pelas alturas, protegendo o rebanho e estando alerta para adverti-lo dos perigos. Eu carregava comigo a simbologia desse animal, sendo uma mulher de muita agilidade no trabalho que exercia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 a 42, encontramos a linda história dessa mulher chamada Dorcas, que amava servir e servia com amor. Dorcas foi chamada por Lucas de discípula, o que significa que ela era uma seguidora de Jesus Cristo. O seu amor pelo Mestre era demonstrado pelo amor e pela dedicação aos seus semelhantes, e, para isto, usou seu talento natural de costureira, auxiliando os outros na confecção de peças de vestuário. Ela dava esmolas, fazia roupas para as pessoas mais necessitadas e se dedicava a outras boas obras. Ela confortava os tristes, ajudava os pobres e levava alegria a muitas pessoas. Sua bondade era admirada por todos que a conheciam. Suas boas ações a tornaram grandemente amada. Era uma digna discípula de Jesus e estava repleta de atos de bondade. Sabia quem carecia de roupa confortável e quem necessitava de simpatia, e, liberalmente, supria essas pessoas. Havia uma congregação cristã em Jope, no primeiro século da era cristã. Nessa congregação, servia Dorcas, que é a única mulher mencionada na Bíblia a quem se aplica a forma feminina da palavra discípulo. Não se faz nenhuma menção sugerindo que ela fosse casada, ou que tivesse alguma família. Ela era amada por muitos em Jope. Esta discípula tinha um ministério incrível, o ministério da vida. Era uma construtora de uma sociedade de amizades, uma arquiteta de comunidades fraternais. Quando a vida das pessoas transborda de amor em ação é porque elas se tornaram mais eficientes em retratar o caráter de Deus. O mundo aprende a confiar no que os cristãos fazem, através de fortes exemplos que causam grandes impactos no viver diário, mais do que nas palavras que dizem. Dorcas exercia um serviço cristão poderoso, a favor da reputação de Deus, por toda a cidade de Jope. Vidas como a dela acrescentam valores espirituais àqueles que as cercam. Pessoas como Dorcas são raras, pois vivem para construir vida em vidas. Ela cumpria muito bem o propósito existencial do seu nome, pois sabia viver em conjunto, ser agregadora de vidas. Isto fica explícito quando ela ficou enferma e veio a falecer. Ou seja, um dia, Dorcas ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado em um quarto no andar de cima da casa. Quando os discípulos ouviram dizer que Pedro estava em Lida, cidade próxima a Jope, eles enviaram-lhe 2 homens com um pedido: venha depressa até nós. Pedro, um dos apóstolos de Jesus, levantou-se e foi com eles. Quando chegou ao quarto onde o corpo de Dorcas estava, Pedro viu todas as viúvas chorando e mostrando-lhe as túnicas e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Ele a ajudou a levantar-se e chamou os santos e as viúvas. Então apresentou-lhes Dorcas viva. Isso se espalhou por toda Jope, e muitos creram no Senhor. A ressurreição de Dorcas por Pedro foi um milagre que trouxe muitas pessoas à fé cristã. Sua história é um exemplo de amor ao próximo e união na comunidade cristã. Ela trabalhava para ajudar os pobres e necessitados em sua comunidade, e seu legado continuou após sua morte. Além disso, a história de Dorcas mostra como os discípulos e a comunidade cristã se uniram em momentos difíceis. Eles trabalharam juntos para ajudar uns aos outros e foram recompensados com um milagre. Essa união e comunhão são valores fundamentais do cristianismo e continuam a ser praticados hoje em dia. Ela ficou conhecida principalmente por ter sido ressuscitada pelo Senhor após a oração do apóstolo Pedro. A história de Dorcas na Bíblia está registrada em Atos capítulo 9,
versículos 36 a 42. Além de ter um coração grande, ela também tinha um coração sensível às necessidades espirituais daquelas pessoas ao seu redor. O povo a amava tanto que, no dia de sua morte, multidões foram dar o seu último adeus àquela que tanto bem fizera a eles. Talvez os crentes de Jope necessitassem de alguma poderosa evidência da solicitatividade de Deus em seu meio. Restituir a vida a Dorcas, para que seu testemunho pudesse continuar a favorecer aquela igreja, era a maneira de Deus dizer o quão vital era o dom de Dorcas em favor de seu reino, de sua causa na terra. Sua sabedoria, sua maturidade espiritual, seus dons seriam insubstituíveis. Assim era aquela humilde discípula naquela comunidade, insubstituível, pelo menos por aquele tempo. Minha vida foi um perfeito exemplo de alguém cujos talentos foram usados para beneficiar os semelhantes. Por meio de minhas obras, eu glorificava a Deus e propagava o seu reino. O relato de minha vida demonstra a arte de repreender, advertir ou aconselhar com autoridade e firmeza. Se usarmos nossos dons e talentos para servirmos as outras pessoas, elas começarão a crescer. Deus nos incentiva a nos lançarmos a isto com fé. Aceitemos ser incentivados a usar nossos talentos com sabedoria. Se assim fizermos, seremos recompensados. Que essa narrativa inspire vocês a confiarem na divina orientação, a enfrentarem desafios com fé e a liderarem com coragem, como fiz em minha jornada única. Escreva nos comentários o que achou da minha história, se inscreva no canal, dê um like e aperte o sininho para ser avisado quando for postada a história de outras mulheres tão iluminadas como eu. Acompanhe toda a série das grandes mulheres da Bíblia e da história.